Fala galera, esse é o canal UTI do Concurseiro, um canal feito de concurseiro para concurseiro. Esse que vos fala é Bruce e eu sou o concurseiro de plantão. Hoje eu quero dar uma palavrinha com vocês a respeito de hermenêutica constitucional, um assunto muito cobrado em provas. Hermenêutica constitucional, ou seja, a forma de se interpretar uma norma constitucional. Vamos para o nosso esqueminha? A hermenêutica constitucional é basicamente o que? Eu quero saber como se interpreta uma norma da Constituição, uma norma constitucional. É da mesma forma que eu interpreto, por exemplo, uma lei ordinária, e é com esse viés, com essa preocupação, que eu tenho que analisar o seguinte: o que faz a norma constitucional diferente das demais normas? O primeiro ponto é que há uma hierarquia das normas constitucionais. Então, qualquer outra norma jurídica que não seja constitucional, ela é considerado infralegal, né? Infraconstitucional. Está abaixo da Constituição. Então existe uma hierarquia. Contudo, dizer que a Constituição ela é hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento jurídico brasileiro não é suficiente para tentar explicar o porquê que na interpretação da Constituição existem regras próprias. Aí eu vou para o passo seguinte, que é o quê? A presença da elevada carga principiológica, ou melhor dizendo, axiológica das normas constitucionais. O que nos leva a um outro problema. A gente vai ter que diferenciar o que é uma regra e um princípio. Por que isso? Porque o princípio normativo, um princípio dentro de uma norma constitucional, ela não é igual à regra do tudo ou nada. Ela não é igual a uma receita de bolo, que está todos os ingredientes para eu praticar ou não praticar aquela conduta. O princípio é uma que a gente chama de cláusula aberta. Ela demanda interpretação. Por exemplo, o princípio do devido processo legal. O que é um devido processo legal? O devido processo legal é hoje, o que se entende hoje é diferente do que se entendia, por exemplo, há 30 anos atrás, ou até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Então, devido processo legal é um princípio, ela tem uma excessiva carga axiológica, principiológica, por quê? Porque além de ser uma cláusula aberta, ele demanda uma valoração do ordenamento jurídico do julgador. Por isso que esse segundo elemento aqui, ele é bastante relevante, né? Essa elevada carga psicológica. Por essa razão, é que os métodos clássicos de interpretação definidos por exemplo, Savigny, como é que se interpreta uma norma jurídica, que você já deve ter ouvido falar, né? Sistemático, histórico, teleológico, gramatical, etc. Aquele método clássico de interpretação de norma jurídica, ele não é suficiente para se interpretar uma norma constitucional, né? Devido principalmente a esse motivo que a gente colocou aqui, a elevada carga principiológica, certo? Então, o X da questão é a gente entender que regra é diferente de princípio. Regra é diferente de princípio, tá? Vamos a uma questão de concurso. Essa questão aqui foi aplicada para analista do Ministério de Planejamento e Organização 2015, aplicado pela ESAF. Aí diz o seguinte: podemos divisar no ordenamento jurídico duas espécies de normas, as regras e os princípios. Sobre os métodos e técnicas de interpretação do texto constitucional, é incorreto. Muito cuidado, candidato. Incorreto. Ele quer que está errado. Vamos lá. Se duas regras estão em conflito, que deve ser resolvido pelos meios clássicos de interpretação, com a aplicação dos critérios cronológico, hierárquico e de especialidade, uma não poderá ser válida. Ou seja, em caso de colisão de duas regras, uma vai sobrepor a outra. Uma vai ser aplicada e a outra não. Corretíssima. A assertiva está correta, é isso mesmo. Regra tem que ser analisada isso aí, sempre na regra do tudo ou nada. Assertiva B. Enquanto as regras se revestem de um alto grau de abstração e de carência na determinabilidade na aplicação do caso concreto, os princípios somente são encontrados na forma expressa, possuindo um grau de concretização maior em relação às regras, tendo em vista o seu menor grau de abstração. Galera, essa questão aqui ele inverteu, né? O que ele fala
na primeira parte que ele diz que é regra, na verdade está falando dos princípios, e aqui a segunda parte que ele fala do princípio, na verdade está falando de regras, certo? Então essa assertiva aqui é que está errada. Para ela estar correta, eu teria que trocar e inverter as palavras aqui, porque os conceitos estão com as palavras invertidas, certo? Então, na verdade, quando ele fala assim, ó, se reveste de alto grau de abstração e de carência de determinabilidade na aplicação do caso concreto, ele está se falando dos princípios, né? Então, eu poderia substituir aqui, ó, os princípios. Se reveste, tal, 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 tal. E aqui, ó, eu colocaria as regras, certo? Somente são encontradas. Aí eu teria que dar uma ajeitadinha aqui. Bom, mas vocês entenderam, né? Princípios. Certo? Então a letra B seria a incorreta antes dessa alteração que eu fiz aqui. Letra C. As regras incidem sob a forma de tudo ou nada. Opa! Certíssimo. Ou seja, presentes os seus pressupostos fáticos, ou a regra é aplicada ao caso concreto, a ela, subsumido, ou ela é considerada inválida para o mesmo. Perfeito, está corretíssimo. Olha como é bom para estudar aqui essa questão, hein? Assertiva D. É no caráter principiológico das normas e direitos fundamentais que surge a aplicação do princípio da proporcionalidade no equacionamento de eventuais colisões. Exatamente. Quando eu estou com uma colisão de princípios, eu não posso aplicar a regra do tudo ou nada. Eu tenho que aproveitar o máximo possível dos dois, né? De acordo com a proporcionalidade e a adequação, mas eu não vou poder, em aplicar um princípio, ignorar completamente o outro, certo? Colisão de princípios não é pela regra tudo ou nada. Assertiva E. A ponderação consiste no método necessário a equacionamento das colisões entre princípios da lei maior, em que busca alcançar um ponto ótimo em que a restrição a cada um dos direitos fundamentais envolvidos seja a menor possível, na medida exata a salvaguarda do direito contraposto. Beleza, se eu tiver uma colisão de dois direitos fundamentais, por exemplo, direito à vida e direito à liberdade de expressão, eu não posso simplesmente dizer o direito à vida vale mais, o direito de expressão cai zero. Não. Eu vou ter que equalizá-los para preservar o máximo possível dos dois. Certo? Então, a assertiva incorreta é a letra E, depois que eu fiz antes de eu fazer essa alteração, né? E aqui um excelente exemplo da diferença entre princípio e regra, beleza? Por que é importante entender isso? Para a gente já começar a entender que interpretar a norma constitucional, cuja Constituição tem uma elevada carga axiológica, ou seja, principiológica, nós não podemos se valer tão somente dos métodos clássicos de interpretação definidos por Savigny, certo? Que inclusive esse método aqui é mais usado em direito privado, beleza? Galera, essa foi a primeira parte. A segunda parte é que a gente vai falar realmente da hermenêutica constitucional, tá? Essa aqui foi só uma pequena parte introdutória para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então assistam a segunda parte para poder a gente fazer uma questão específica de interpretação constitucional, beleza? Valeu!